Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Epifânio, eu sou promotor de justiça do estado do Amazonas e professor do SEJU Norte e estou aqui para ministrar um curso completo sobre a nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Eu tenho certeza, gente, que essa lei vai ser muito, mas muito cobrada nas provas de concurso, tanto desse ano quanto do ano seguinte. A gente sabe que a gente está vivendo uma crise, uma pandemia, mas isso vai passar o quanto antes e vocês se manterem conectados no estudo, estudando novas legislações, é extremamente importante. A nossa metodologia é o seguinte: eu vou trazer aqui os aspectos mais importantes de todos os artigos, então o curso é completo. A apostila já está disponível para vocês. Então, por favor, aquele que está acompanhando a aula por computador, divida a tela no meio, deixa a apostila aberta de um lado, se concentre no que o professor está falando do outro e vão grifando as partes mais importantes, ou anotando, ou fazendo um caderno, achando a melhor forma de vocês anotarem tudo que eu destacar para vocês como mais importante, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso curso. Nosso curso vai ter a duração mais ou menos, gente, de umas 3 a 4 horas. Tudo a depender de todo o conteúdo que será ministrado para todos vocês. Então venham comigo. Lei de abuso de autoridade. Essa lei de abuso de autoridade, gente, foi sancionada em setembro de 2019, com uma vacatio legis de 120 dias. Portanto, hoje ela está em pleno vigor, hoje ela está em plena eficácia. Nós sabemos que o presidente da República vetou vários dispositivos dessa lei, mas veio o Congresso Nacional depois e derrubou vários desses vetos. Então a gente tem que estudar a lei depois de derrubados os vetos pelo Congresso Nacional. Então basta vocês entrarem no site do Planalto e verificarem a lei mais atual relativa a abuso de autoridade lá no site, tá? O segundo passo é vocês saberem o motivo pelo qual, aqui eu vou fazer um resumo do motivo pelo qual a lei de abuso de autoridade passou a existir, a nova lei. Sem sombra de dúvida, gente, trata-se de uma reação legislativa a uns possíveis excessos cometidos por algumas autoridades. Diz o legislador que os juízes, os promotores, os delegados de polícia, no intuito, na vontade de fazer as suas investigações com mais rigor, estavam de alguma forma tomando algumas medidas que talvez fugiriam às premissas, às diretrizes, às determinações, aos fundamentos constitucionais do artigo 5º, certo? Da Constituição Federal. Então, pessoal, é sim uma resposta legislativa, certo? Mas nós temos uma outra justificativa também. Nós sabemos que a anterior lei de abuso de autoridade é de 1965, é a lei 4.898 de 1965. E ela naturalmente já estava desgastada, já estava desatualizada, já precisava, claro, de novos dispositivos que dessem mais força. Para vocês perceberem, nós não tínhamos penas que passavam de menor potencial ofensivo. E esta lei de agora, nós vamos ver lá na frente que nós temos penas de até 4 anos, beleza? Pena de até 4 anos. Uma outra crítica que a gente precisa começar a fazer antes que vocês adentrem no conteúdo em si, é que vocês vão verificar nessa aula que eu vou dar para vocês vários termos amplos, vários termos ambíguos, vários subjetivismos, várias palavras que dão margem a várias interpretações hermenêuticas, o que traz um grande problema de administração no estudo, no sentido de você saber exatamente o que o texto legal quer dizer. Mas a gente vai tentar superar esses obstáculos juntos da melhor forma possível, beleza? Então, continuando. Como eu disse, a Lei 4.898 de 65, esqueçam, ela já não está mais no cenário jurídico, certo? Então vem a nova lei, a Lei de Abuso de Autoridade, e no seu artigo 1º, aqui eu já peço que vocês corram lá no artigo 1º, deem atenção ao artigo 1º, para a gente identificar algumas nuances que já são importantes. Fala-se o seguinte: essa lei define os crimes de abuso de autoridade
cometido por agente público, servidor ou não, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, certo? Que abuse do poder que lhe foi atribuído. Vamos lá, gente. O primeiro passo que eu quero que vocês tenham em relação ao artigo 1º são as palavras agente público, grife a palavra agente público, certo? Servidor ou não, certo? Extremamente importante para vocês verem lá na frente que o estagiário, por exemplo, poderá cometer abuso de autoridade, certo? Que no exercício de suas funções, ou seja, ele está exercendo a função ou a pretexto de exercê-las, venha cometer abuso de poder. Abuso de poder aqui de forma ampla. Então, pessoal, essa palavra abuso de poder vocês podem interpretar como um gênero em que nós temos vários tipos penais que caracterizam abuso de autoridade. Então, essa é a informação mais importante aí do artigo 1º para vocês, certo? Nós temos aqui o gênero abuso de poder. E nós vamos ter vários tipos penais, vários delitos, que serão as espécies que serão do abuso de autoridade. As espécies de abuso de autoridade, gente, está lá entre o artigo 9º ao artigo 38 da Lei de Abuso de Autoridade. Então, nós podemos falar também que a Lei de Abuso de Autoridade é uma lei criminalizadora, certo? Ela tem dispositivos criminalizantes, ela tem dispositivos que estipulam pena, combinam sanções. Nós vamos ver lá na frente que é possível transformar em restritivo de direitos, os efeitos da condenação não são tão graves assim. Inclusive, alguns doutrinadores falam que é uma lei meramente simbólica, porque é quase que impossível você colocar alguém na cadeia por conta de um abuso de autoridade. Mas isso aí é uma discussão que a gente vai ter um pouco lá na frente, tudo bem? Mas vamos lá. Saibam também, pessoal, só para fins de informação, que a regulamentação do abuso de autoridade não é nova no Brasil. Ela existiu desde sempre, desde os tempos das colônias, tá? Mas podemos afirmar que a principal lei que buscou punir de uma forma mais efetiva, de uma forma mais categórica, é essa lei editada agora no século XXI, no ano passado, certo? Essa lei 13.869 de 2019. É uma evolução? Com certeza, é uma evolução. Entretanto, afirmo para vocês que só trouxe crimes de médio potencial ofensivo ou menor potencial ofensivo. O que você quer dizer? Quero dizer que as penas não passam de 4 anos, tá bom, pessoal? Médio potencial ofensivo. E muitas das penas não passam de 2 anos, menor potencial ofensivo. Tudo bem? Vamos continuar, gente. Vamos continuar a nossa aulinha. Então, o que acontece? A lei anterior, como eu disse, para vocês fazerem uma diferenciação rápida agora da anterior para a atual, ela combinava penas de até no máximo 6 meses de detenção. Então, o que acontece? A sanção penal era irrisória, ela não era suficiente. Então, todos os delitos da anterior cabia transação penal. Agora anotem, nem todos os delitos da nova lei de abuso de autoridade cabe transação penal, beleza? É uma informação aí importante para todos vocês. Então, nós já tratamos o que é abuso de poder, nós já tratamos o que serão os abusos de autoridade, que são exatamente aqueles previstos entre o artigo 9º ao artigo 38, certo? Da norma. E agora a gente vai analisar o âmbito de incidência da norma, certo? Como eu disse lá na frente, eu pedi que vocês grifassem, porque é bastante importante. A lei fala em servidor ou não. Pessoal, quando vocês interpretarem servidor, vamos ver lá depois no artigo 2º, no artigo 3º, é da forma mais ampla possível, certo? É o servidor da administração direta, da administração indireta, da administração fundacional, é o servidor municipal, do Distrito Federal, servidor da União. E essa pessoa não precisa ser nem servidor. Ela pode ser contratada em qualquer formato pelo Estado. Aqui, a lei buscou amplificar as formas de contratação de vínculo da pessoa com o Estado. E dessa forma, se ela estiver vinculada de alguma forma com o Estado, ela responderá por abuso de autoridade. Beleza? Nós vamos ver lá na frente exatamente esses pontos.
E percebam também que ele não precisa estar no efetivo exercício do cargo. Basta que ele se utilize, por exemplo, ele foi nomeado, mas não está no exercício, mas já está abusando de sua autoridade. Nessa forma, ele já vai ser punido, beleza? Então, não precisa estar no efetivo exercício do cargo. Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora, é importante essa informação que eu vou dar agora. Pergunto para vocês. E o servidor aposentado, ele comete abuso de autoridade? Gente, vamos lá. O servidor aposentado não comete abuso de autoridade. Não vão cair nessa pegadinha, tudo bem? Então, é uma informação importante. Ele já não tem vínculo nenhum com a administração. Ele é um simples servidor aposentado. Então, dessa forma, ele não vai cometer abuso de autoridade, conforme entende a doutrina. Anotem isso aí, porque é importante. Agora, uma outra pergunta. Se o agente público estiver de férias, ele vai cometer abuso de autoridade? Pessoal, se o agente público estiver de férias, ele comete sim o abuso de autoridade. Existe tão somente uma suspensão do contrato de trabalho desse servidor e ele vai voltar naturalmente no mês seguinte para trabalhar. Então, naturalmente, o que acontece? Ele vai cometer abuso de autoridade, certo? Então, se ele estiver de férias, estiver de licença, ele vai cometer abuso de autoridade. Fechado, pessoal? Vamos lá. Então, nós já trabalhamos o início, o motivo pelo qual o legislador decidiu formular esta nova lei. Nova lei intrigante, gostosa de estudar, fácil de estudar, porém com bastante dificuldade interpretativa em que a gente vai superar ponto a ponto. E venho trazer para vocês essa informação. Se eu pudesse escolher o dispositivo mais importante dessa lei, com certeza eu escolheria o parágrafo 1º do artigo 1º, que a gente já vai estudar agora. Vamos lá, gente, no parágrafo 1º, o artigo 1º, aí na apostila, no material que já está disponível para vocês. Vamos ler junto esse parágrafo 1º, artigo 1º. Extremamente importante para vocês entenderem toda a lei em sua amplitude, certo? Fala-se que as condutas que constituem abuso de autoridade só existirão se praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem. Então, o primeiro ponto aí para vocês anotarem, só haverá abuso de autoridade se você identificar, além do dolo principal, pessoal, um dolo específico, um especial fim de agir do agente público, correto? É um tipo subjetivo que, ao lado do dolo, tem a intenção de especializar a conduta. Sempre, todos os delitos, do 9º ao 38, você vai ter que observar o artigo 1º, o parágrafo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. Correto? Então percebam isso aí, extremamente importante. E quais são as finalidades? As finalidades, gente, estão aí. A primeira, finalidade específica de prejudicar outrem. A segunda, finalidade específica de beneficiar-se a si ou a terceiro, certo? Então, o benefício pode ser para si, ou você pode estar praticando abuso de autoridade para beneficiar um terceiro, certo? Ou ainda por mero capricho pessoal, por mera satisfação pessoal, certo? Vamos lá. E esse benefício para si mesmo ou para terceiro precisa ser necessariamente patrimonial? Não, gente. O benefício não precisa ser necessariamente patrimonial. Ele pode ser patrimonial ou pode ser moral, beleza? Então percebam isso aí. Agora percebam também que o mero capricho é aquela vontade sem justificativa, certo? É uma mera obstinação arbitrária. Você simplesmente quer prejudicar outrem sem justificativa nenhuma, correto? Agora percebam também que mera satisfação pessoal seria, por exemplo, inimizades, raiva, certo? Uma raiva constante que você tem com aquela pessoa e que de alguma forma você quer extravasar essa raiva, você quer expor essa raiva. Isso utilizando aí de formas escusas, de formas ímprobas, de formas autoritárias, de formas que abusam de autoridade. Beleza? Então,
Qual é a relevância prática do tipo penal específico? Isso aqui é extremamente importante. A relevância prática é que se você não localizar o especial fim de agir, um daqueles 4 especiais fins de agir que eu falei para os senhores e as senhoras, o que acontece? Não está caracterizado abuso de autoridade. Uma outra informação extremamente importante. Percebam, se é necessário o especial fim de agir, eu consigo condenar alguém por abuso de autoridade culposa? Repetindo a pergunta, existe abuso de autoridade culposo? Não, gente. Não existe abuso de autoridade culposo, beleza? Não tem como, porque a partir do momento que você precisa de um fim de agir, você também precisa de um dolo. Todos os artigos do 9º ao 38 pedem esse dolo. Portanto, não existe abuso de autoridade culposo. Isso aí pode vir na sua prova. Tudo bem? Anotem também que o crime de abuso de autoridade é delito de intenção. Por exigir esse especial fim de agir, será delito de intenção. Tudo bem? Será delito de intenção. E outra, você independe do resultado. Você pode até ter o resultado. A gente vai ter alguns delitos materiais, mas você independe do resultado. O que eu quero dizer é que a gente pode ter abuso de autoridade, crimes formais, e podemos ter também abuso de autoridade, crimes materiais. Beleza? Entenderam? Continuando. E o que acontece? E qual é a relevância prática também desse artigo 1º, parágrafo 1º, em relação àquele que, de alguma forma, denuncia um servidor? Pessoal, uma denúncia feita por um particular contra um servidor, em que ele detalha quais foram os abusos cometidos, ela pode ter qualquer formato, né? Assinando-se ali no final, identificando-se quem é a pessoa que denunciou. Isso aí tem um nome na doutrina, um nome genérico da doutrina, de notícia crimes, beleza? Isso aqui não é a denúncia do Ministério Público. É aquela denúncia inicial em que a autoridade policial ou o Ministério Público inicia uma investigação de abuso de autoridade contra alguém. Então, esse especial fim de agir, pessoal, no meu entendimento, ele já tem que estar presente nessa notícia crimes. Porque se não estiver presente nessa notícia crimes, nós podemos estar até verificando uma possibilidade daquela pessoa estar cometendo um delito de denunciação caluniosa contra alguém. Então tem que ter muito cuidado em alguém denunciar outrem por crime de abuso de autoridade. Tudo bem? Vamos superar então. Superamos o artigo 1º. O artigo 1º, parágrafo 1º, a gente vai estar sempre falando sobre ele. A gente vai estar sempre conectando os tipos penais ao artigo 1º, parágrafo 1º. Eu estou sendo chato nesse momento para vocês perceberem na hora da prova o que eu estou falando, da importância da finalidade específica, de você identificar, de você demonstrar a finalidade específica no delito de abuso de autoridade. Beleza, gente? Vamos lá. Continuando. Parágrafo 2º. Vamos ler junto o parágrafo 2º? Está aí na apostila de vocês. A divergência de interpretação da lei ou avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Aqui, gente, mais uma vez a gente está fortalecendo aquela ideia que eu trouxe lá atrás de que não existe abuso de autoridade culposo. Por quê? Pode acontecer muitas vezes de o administrador público, de autoridade, ela interpretar de forma errônea a lei, dela se divergir entre outras autoridades em relação à interpretação, de um juiz decretar uma prisão de alguém com uma interpretação que o outro juiz não aplica, o outro juiz solta e esse juiz prende. Então, são essas divergências interpretativas naturais no âmbito do direito que também poderão existir aqui nas interpretações, certo? Do dia a dia. Então, essas interpretações do dia a dia, a gente estaria cometendo uma extrema injustiça com o agente público se a gente fosse puni-lo. Por isso que vem a lei falando que divergência de interpretação não configura abuso de autoridade, certo? Então, o que acontece? Veio até os procuradores gerais, vieram os procuradores gerais do Ministério Público dos Estados da União e emitiram até um enunciado bastante interessante sobre o tema, certo? Que é o enunciado número 2. Os procuradores gerais se reuniram para interpretar essa legislação e no enunciado número 2 eles falaram o seguinte: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas
salvo quando teratológica, não configura abuso de autoridade, certo? Então, se não configura abuso de autoridade, qual é a consequência? Se não configura abuso de autoridade, a consequência é que não existirá o dolo. Perfeito? Então, não existirá o dolo nesse caso. E aqui eu faço até uma crítica à palavra teratológica. Vocês não verificam a palavra teratológica no parágrafo 2º. E os procuradores gerais vieram aqui, sou do Ministério Público, tenho o maior respeito por todos, mas eu posso fazer as minhas críticas. Os procuradores gerais, na minha opinião, se excederam um pouco aqui. Por quê? Porque em nenhum momento a lei fala em teratológica. Então, em tese, até uma interpretação teratológica, né, a depender, não estaria cometendo abuso de autoridade aquela pessoa, tá bom? Então, percebam aí, mas é uma interpretação interessante aí trazida pelos procuradores gerais. Só para repetir, uma avaliação errônea de uma situação, uma avaliação errônea de um fato, por si só, não configura abuso de autoridade, certo? Então, fica essa dica aí para vocês. E a gente fecha o capítulo 1 da nossa lei. A gente encerra aqui, gente, o capítulo 1 da nossa lei. Eu vou encerrar esse vídeo para a gente iniciar outro, beleza? Um abraço e até mais.